A Alutal Controles Industriais desenvolveu um equipamento que protege as correias transportadoras de objetos metálicos, o detector de metais modelo DM1000. O detector de metais sai de fábrica contendo um manual de instalação, uma bobina sensora e uma caixa de controle. A bobina sensora apresenta uma abertura em 60 graus, que permite seu encaixe em correias transportadoras. As duas hastes proporcionam estabilidade ao prender o detector de metais na base da correia. A caixa de controle, depois de ligada, permanece com os LEDs rede, energia e sensor ligados, mostrando que o DM1000 está energizado e a bobina sensora ligada à caixa de controle. O LED normal mostra que o detector está em perfeito funcionamento. O LED detecção é acionado no momento em que o DM1000 encontrar algum material metálico. Além dessa lâmpada, o alarme dispara seu sinal. Instale o detector de metais entre dois roletes da correia transportadora, de preferência próximo ao início do processo. Centralize o detector de metais entre os roletes, respeitando o limite mínimo de 350 mm de cada lado. Elimine as travessas e metais próximos à bobina sensora, para que não haja interferência. A bobina sensora precisa estar livre, detectar somente os objetos metálicos que estiverem misturados ao barro sobre a correia. Se for necessário, faça uma abertura na estrutura metálica da correia, como mostra o exemplo. A Alutal recomenda que a bobina sensora seja fixada em um suporte de madeira. Um suporte de ferro também atende à necessidade, respeitando a distância mínima de 100 mm do suporte até a bobina sensora. Uma melhor opção é fazer um suporte separado da estrutura metálica. Assim, o DM1000 não balança com o funcionamento da correia. A distância entre a superfície da bobina sensora e a correia deve ser de 15 mm. Tome o cuidado para que a esteira não raspe na bobina sensora, danificando sua proteção. Instale a caixa de controle em local protegido de toda umidade e calor, de preferência próximo ao operador, para que ele veja o sinal de alerta e ouça o alarme quando o metal for detectado. Instale a caixa de controle a uma distância de até 30 metros da bobina sensora. Observe as entradas da caixa de controle. Veja as saídas da bobina sensora. Utilize um cabo de 3 vias. A Alutal recomenda um cabo de 0,75 mm. Faça a ligação de acordo com a numeração de entrada e saída.
Não passe o cabo de 3 vias junto a cabos de energia elétrica, para evitar interferências. Tome cuidado para não confundir as entradas da bobina sensora com as entradas de energia. Essas ficam do outro lado. A alimentação do DM1000 é 220 volts. Agora anote essas outras entradas: NA, NF e C. NA é uma opção que o DM1000 oferece. Nessa entrada podem ser ligadas uma lâmpada ou sirene, caso a caixa de controle fique longe do operador e ele precise de um alerta no momento em que a correia parar. A entrada NF é ligada em série com a bobina contatora do motor que traciona a correia. O C se mantém energizado. Em sua operação normal, o DM1000 continua alimentando a correia, mas no momento da detecção, o contato NF se abre e para a correia transportadora. Se tudo foi instalado corretamente, ligue o DM1000. Nesse momento, todos os LEDs acendem e o alarme sonoro dispara por alguns segundos. Depois, o LED de detecção e o alarme param. Passe algum objeto metálico sobre o detector. A correia parará neste momento. Você pode ajustar a sensibilidade do DM1000 através do potenciômetro. Sua escala vai de 0 a 9. Quanto mais você aumenta sua sensibilidade, os materiais menores são detectados. LED rede não acende. Verifique a entrada de energia se está ligada corretamente em 220 volts ou se o fusível está queimado. Da mesma forma, se o LED sensor não acender, verifique o fusível e o troque. Se o DM1000 não acionar, verifique as ligações da bobina sensora e a distância exigida entre a superfície da bobina sensora e a correia, 15 mm. Se o detector aciona, mas a correia não para, é necessário ver a ligação entre a bobina sensora e a caixa de controle. Rever a ligação entre a caixa de controle e o contator do motor que traciona a correia. Se o DM1000 dispara continuamente, você deve verificar: primeiro, se o cabo de ligação da bobina sensora está próximo ao fio de energia, pois isso causa interferência. Segundo, verifique a sensibilidade. Se estiver muito alta, diminua um pouco e ajuste-a de acordo com a sua necessidade. Por último, verifique a distância mínima entre o suporte e a bobina sensora. Elimine as vibrações próximas ao DM1000 e os objetos metálicos que possam interferir no bom funcionamento. Se o DM1000 não detectar o material desejado, aumente sua sensibilidade. Se verificados todos os itens e os problemas persistirem, entre em contato com o nosso setor de assistência técnica pelo telefone 0 operadora 15 3416 8008 ou pelo e-mail assistenciatecnica@alutal.com.br.